A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia, mais um dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu. E hoje, dia 5 de fevereiro, vamos ler o capítulo de número 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu espero que vocês estejam gostando e que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Então vamos à nossa leitura de hoje. Lembra que no capítulo 4 terminou com as pessoas que se convertiam, tanto quanto os apóstolos, quanto as pessoas que se convertiam, estavam todos vendendo seus bens e compartilhando entre eles, né? E todos contribuindo para a expansão do evangelho. Então vamos ver o que acontece aqui agora, no capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então entenda bem, tinha um casal, Ananias e Safira, venderam uma propriedade por um valor, pegaram parte do dinheiro, guardaram e pegaram uma outra parte e levaram e depositaram aos pés dos apóstolos. Porém, eles combinaram entre eles, o marido e a mulher combinaram, falaram, vamos falar que a propriedade foi tanto e vamos guardar parte para nós. Até aí tudo bem. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja bem, Pedro então vira para ele e fala assim, olha uma pessoa cheia do Espírito Santo como é o que acontece. Pedro vira para ele e fala assim, por que você está mentindo? A propriedade era sua. Se você guardasse o dinheiro era seu. Se você vendesse, né, o dinheiro era seu. Se você ficasse com a propriedade, era sua. Você tem o direito de fazer com ela o que você quisesse. Mas para que mentir? Para que vir aqui me dar um valor, falar que vendeu por tanto, sendo que foi outro valor? Então ali, ele foi pego na mentira. Não precisava mentir, gente. A mesma coisa Deus fala conosco. Quando você mente, você não está mentindo para a pessoa, você está mentindo para Deus. Sabe por quê? Porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Porque em João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. E quem mente se torna filho dele, que ele nunca se firmou na verdade, porque a verdade não está nele e é mentiroso e pai da mentira. Isso diz em João 8,44. Então, quando a gente mente, a gente está infringindo a Deus, porque Deus fala que nós não devemos mentir. Então aqui Pedro, ele reprovou a atitude de Ananias, não porque ele guardou parte do dinheiro para ele, mas por causa da mentira. E aí veja bem o que aconteceu. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Gente, o homem caiu morto ali na frente de Pedro. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Veja bem, o homem caiu morto ali diante de Pedro. E aí, 3 horas depois vinha sua esposa, não sabendo de nada. E ela já tinha combinado com o marido aquele valor, né? Falar aquela mentira. Vamos ver o que acontece. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela propriedade? E ela disse, sim, foi esse valor. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te sepultarão a ti, Jesus. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Gente, veja bem, você pensa assim, nossa, como Deus foi severo, né? Matou os dois ali por causa da mentira. A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele move de maneiras diferentes em épocas diferentes. Então, naquela época ali, vocês veem que eles estavam acabando de sair da época da lei, onde as coisas eram muito rígidas, né? Onde eles viviam leis muito rígidas, as leis de Moisés, e tudo era muito rígido na época. Então, eles estavam no período de transição
entre o período da lei com o período da graça, né? Então, foi bem rígido, assim, o que aconteceu com eles. Isso ali fez com que o povo temesse e ficasse esperto e não falasse mais mentira. Então, às vezes a gente pensa assim, uma mentirinha não vai fazer mal a ninguém. Cuidado, viu? Cuidado. Principalmente aqui, ó, quando você mente nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você leva o seu dízimo para a igreja e um valor que não é verdadeiramente o seu dízimo, aquilo ali é uma forma de mentir, porque aquilo não é o seu dízimo. Você não está mentindo para o pastor, porque o pastor não sabe o seu salário, né? Mas ali você está tentando enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Sorte nossa que hoje estamos muito na graça, né? Que Deus não nos fulmina. Mas vamos continuar aqui. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Gente, olha que maravilha! A unção de Pedro era tão grande, Pedro estava com tanta sede de fazer a obra de Deus, ele buscava tanto a Deus, que até a sombra dele curava os enfermos. Nós acabamos de ler aqui que o povo punha os enfermos na rua, que quando Pedro passava, a sombra dele tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas, né? E aqui diz que todos eram curados, todos os enfermos que eram levados até eles eram curados. Oh, glória a Deus! Então, olha só, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E não era Pedro quem curava, mas era a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, era Deus quem curava. Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus te cura. A cura, ela está disponível, ela está ali, basta você crer, porque é para aquele que crê. Então, toma posse em nome de Jesus. Aí vamos continuar no versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Veja bem os religiosos aqui de novo. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Gente, os religiosos prenderam os apóstolos. Vocês não podem ficar fazendo esses milagres, vocês não podem curar as pessoas, vocês não podem abençoar as pessoas. Diz aqui que eles ficaram com inveja. E aí prenderam eles. Aí quando foi de noite, foi um anjo lá e soltou eles e falou assim: continua pregando, continua curando, continua fazendo as obras. E eles foram no meio do templo pela manhã e estavam ali ensinando a palavra de Deus. E olha só, uma lição, eles não saíram da prisão e foram se esconder, não, mas eles continuaram, foram para o meio do templo e continuaram pregando. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lo anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Gente, o anjo não só tirou eles da prisão, como não permitiu que os guardas vissem, e ainda a prisão continuou trancadinha, né? E naquela época as prisões não era grade assim, que todo mundo vê o que tá lá dentro, era tipo calabouço com portas de ferro fechada. Então as portas ainda estavam fechadas e os guardas na porta, porém eles não estavam lá mais. O anjo foi lá e tirou eles e os guardas nem viram e as portas ficaram trancadinhas. Olha o milagre de Deus. E quando eles viram, eles ficaram assustados. O que é isso? O que está acontecendo, né? E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe.
não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, quer dizer, eles foram lá no meio do templo, pegaram eles e tiraram eles de lá e foram, levaram eles para poder interrogá-los, mas não fizeram com violência porque ficaram com medo do povo. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, olha só o que eles falaram. A gente não avisou para vocês não ficar falando em nome de Jesus? Nós te alertamos, não falam. E vocês ainda ficam jogando culpa na gente da morte dele. Mas ia culpar quem? Eles eram os culpados. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais uma vez, Pedro ali afirmando: eu não vou obedecer a vocês, eu vou obedecer a Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Ou seja, eles falaram assim: vocês ficam querendo culpar a gente, lançar o sangue dele sobre a gente. Pedro falou assim: mas vocês mataram ele. Pedro era ousado, né? Homenzinho trivido. 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então veja bem, Deus ali usou um homem chamado Gamaliel, que era respeitado na sociedade, e pediu que tirassem os apóstolos para fora, porque ele ia ter uma conversa com eles. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Ele falou: presta atenção, cuidado com o que vocês vão fazer com eles. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então ele falou assim: antes desses apóstolos aí se manifestarem e fazer esse reboliço, teve um certo sujeito aí chamado Teudas, que dizia ser alguém, que dizia ser o tal, e conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele, depois que ele morreu, ele foi morto, os seguidores dele se dispersaram e não se fala mais no homem. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pareceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ou seja, depois desse Teudas aí, levantou um tal de Judas. E também esse conseguiu juntar um povinho com ele, mas também não deu em nada. Agora eu digo para vocês: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então veja o conselho de Gamaliel. Olha, 2 já se levantaram e se dispersaram e ninguém mais fala deles. Esses aí estão se levantando, mas se esse negócio não for de Deus, deixa que com o tempo vai desfazer igual os outros se desfizeram, não esquenta a cabeça não. Agora, se for de Deus, presta atenção, vocês vão estar batalhando contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então, tipo assim, ok, nós não vamos matá-lo, mas eles vão apanhar. Pegaram e açoitaram, deram chicotada neles e falou: não falem mais no nome de Jesus. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Gente, esse é o verdadeiro cristão. Essa é a verdadeira vida com Deus. Veja bem, eles foram chicoteados e mandados para casa e falaram: não falem mais o nome de Jesus. Ou seja, eles sabiam que se continuassem falando o nome de Jesus, eles poderiam ser açoitados, presos, ou até coisa pior poderia acontecer com eles, poderiam ser mortos.
Mas aqui diz que eles ficaram felizes de terem sido chicoteados pelo nome de Jesus. Para eles aquilo foi uma honra de ser perseguido por causa do nome de Jesus, porque ali eles perceberam que realmente eles estavam incomodando o inferno, ali realmente eles perceberam que Satanás estava furioso e que eles estavam sendo usados por Deus, eles se acharam felizes por ter sido escolhidos por Deus para poder estar anunciando o evangelho e por sofrer por causa do nome de Jesus, porque assim eles sentiam que Jesus não tinha sofrido sozinho, mas eles estavam ali. Preste atenção, quando eu li isso aqui eu falei assim, mas gente, por que será que eles ficaram felizes de estar sendo açoitados, dos religiosos estarem perseguindo eles? Veja bem, quando Jesus foi preso, quando foi açoitado e foi pendurado na cruz, o que aconteceu com os apóstolos? Eles se esconderam, eles fugiram. Pedro chegou até a negar, Jesus falou, não, eu não conheço esse homem, eu não andei com ele. Então, todos eles se sentiam culpados por terem abandonado Jesus no momento que Jesus, precisava deles, que na realidade não precisava, mas no momento que eles poderiam estar ali apoiando Jesus, eles fugiram com medo. E agora, quando eles estão sofrendo quase a mesma coisa que Jesus sofreu, com a exceção de que eles não foram crucificados, Então, o que acontece? Eles se acharam dignos, para eles era como se eles estivessem recompensando por não terem estado ao lado de Jesus quando ele sofreu. Então, por isso eles ficaram alegres, porque agora eles não estavam mais com medo de sofrer, porque agora eles estavam anunciando Jesus e eles tinham certeza que eles estavam fazendo e não estavam mais com medo. E isso fez com que a igreja crescesse mais ainda. Quanto mais perseguido, mais cresce. Então eu falo para você, se o inimigo está te perseguindo, se as pessoas estão se voltando contra você, continua firme na presença de Deus, continue louvando a Deus, continue buscando a Deus, porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aqueles que afastam-se da igreja, afastam-se de Deus por causa de perseguições, por causa de luta, por causa de problemas, não se converteram verdadeiramente. Mas se você se converteu, entregou seu coração a Deus, fica firme na presença de Deus, ainda que venha lutas, ainda que venham problemas, ainda que venham perseguições, que venha morte, que venha seja o que for que venha contra você, fica firme na presença de Deus, porque o Senhor vai te recompensar, Deus vai te abençoar, porque o Senhor é contigo, que a palavra de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Deus abençoe você. Amanhã estaremos juntas novamente com o capítulo 6. Um beijo no coração.